Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você teve vontade de vir aqui nessa noite. Que bom que você veio para participar desse culto de celebração a Deus. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Bem-vindos à família Betel e que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para nos falar nessa noite, para tratar conosco nessa noite. Nós vivemos num mundo onde se tem falado muito sobre prosperidade. E quando o mundo fala de prosperidade, nós logo pensamos em quem? Numa pessoa milionária, uma pessoa muito rica, com muito dinheiro, muitas posses, muitas viagens, né? Viagem dos sonhos. Quem não sonha em viajar? Alguns pensam em ir para a Lua, para Marte. A nossa mente, ela não tem limites para pensar, para imaginar, né? A mente do ser humano é assim. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Ser próspero, materialmente falando, é pecado? Não. Ser próspero financeiramente não é pecado. O Senhor mesmo disse que se cumprirmos a condição que Ele determina, seríamos prósperos também. Prósperos em todos os sentidos, não só financeiramente. Mas hoje as pessoas elas têm focado muito no financeiro. As pessoas querem ter muito dinheiro, às vezes não pensam nem o que vai fazer com esse dinheiro, se tiver, mas querem ter. Porque parece que a quantidade de dinheiro, ela vai nos proporcionar toda a segurança, tudo aquilo que nós necessitamos. Então, muitas vezes, a confiança das pessoas, elas estão sendo postas no dinheiro, nas riquezas. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia fala. Vamos abrir a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1. Lá perto de Deuteronômio, é o 6º livro da Bíblia, tá? Depois de Gênesis, aí vem Êxodo até Josué. Deuteronômio e depois Josué. Deus ele vai estar falando algo interessante para Josué e daqui nós poderemos tirar para a nossa vida algumas lições sobre prosperidade. Sobre ser próspero. Josué, capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao 6. Josué, capítulo 1. Do verso 1 ao 6. A versão da minha Bíblia é NVI. Tá? Pode ser um pouquinho diferente da sua, mas não vai diferir tanto. Diz assim, do verso 1 ao 6. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi
sob juramento aos seus antepassados. Até aqui. Bom, Josué, ele recebe agora uma incumbência muito grande. Ele recebe a incumbência de dirigir, de guiar todo aquele povo que saiu do Egito, os filhos, daquele povo, porque os mais velhos morreram, mas a quantidade era muito grande ainda assim. Josué recebe essa incumbência de atravessar o Jordão e herdar tudo aquilo que Deus havia prometido através de Moisés para o povo de Israel. E Deus vai dizer para Josué: olha, você não tenha medo. Não tenha medo. As promessas vão se cumprir através da sua vida. Eu vou estar com você. Eu não vou abandonar você jamais. Eu estarei contigo por onde você for. Eu vou abençoar você. De posse dessa palavra, de posse dessas promessas, Josué assume a liderança do povo. Só que Deus vai falar mais para Josué. Josué era um ajudante de Moisés, um auxiliar, um líder em treinamento. Esse era Josué. Irmãos, caminhando com Deus, não tem como as coisas darem errado. Confiando nas promessas de Deus, não tem como dar errado. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Na sua vida, na minha vida, e se cumpriu na vida de todos aqueles os quais Deus falou. Vai acontecer, porque a palavra dele não volta. Aquilo que Deus diz vai acontecer. Se Deus está do nosso lado, irmãos, nada pode nos deter. Nada pode nos parar. Podem até tentar, mas não vão conseguir. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Nada pode nos parar. E eu preciso confiar nessa palavra. Eu preciso entender essa palavra. Mas Deus vai dizer, olha, para Moisés, para Josué, Ele vai dizer, olha, para você ser abençoado, para você ser próspero, para que você consiga tudo aquilo que eu estou te falando, tem uma condição. Tem uma condição. Eu não vou lhe dar do nada. Eu exijo de você algo. E a partir do verso 7 e 8, vai estar dizendo a condição. Diz assim o verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Se então, só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Pronto. Josué tinha que fazer o quê? Conhecer a lei. Conhecer os mandamentos de Deus. Conhecer a Bíblia daquela época. Ele precisava conhecer e ele precisava seguir os passos que estavam sendo ensinados aqui. Aquilo que Moisés recebeu de Deus, Josué precisava
colocar em prática. Aquilo que foi escrito, ele precisava praticar. Se ele fizesse isso, fielmente, por onde ele fosse, ele seria bem sucedido. Por onde ele fosse, ele iria prosperar. Em todas as áreas da vida dele. E o povo também iria prosperar muito. Havia essa condição. Irmãos, tendo essa promessa de Deus, não olhe para as dificuldades. Não olhem para as circunstâncias. Não olhe para aquilo que está acontecendo ao seu lado. Aquilo que está acontecendo próximo de você. Não olhe para essas coisas, porque olhar para as circunstâncias vai tirar você do foco. Olhar para as circunstâncias vai fazer você desviar do caminho. Um belo dia Jesus vinha caminhando sobre o mar. E os discípulos ficaram apavorados, achando que era um fantasma. Mas Jesus disse, não, sou eu, mestre. E Pedro diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá ao seu encontro caminhando pelas águas. E Jesus disse, venha. Pedro desce do barco. E ele começa a andar sobre as águas. E ele começa a caminhar, mas o vento é forte. A onda é grande. Aí ele tira o foco de Jesus e ele começa a afundar. E ele começou a afundar por quê? Porque ele perdeu o foco. Porque ele tirou os olhos daquele que estava chamando, daquele que estava guiando, daquele que tinha prometido, daquele que disse vem. E muitas vezes nós fazemos isso também. Muitas vezes nós perdemos o foco. Na nossa caminhada, nós olhamos para a vida de um, olhamos para a vida do outro, e isso nos aflige. Isso nos leva a perceber que você não é capaz, eu não sou capaz de fazer isso, eu não vou conseguir aquilo. Foco, irmãos. Nós precisamos ter o cuidado de obedecer toda a lei. Preste atenção, tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Todos os mandamentos que meu servo Moisés te deu. Deus está dizendo o quê para Josué? Foco, foco, foco. Não tire os olhos da lei. Medita nessa lei de dia e de noite. Cumpra ela fielmente. Porque aí eu vou te abençoar. Por onde você for, você vai ser abençoado. Por onde você for, você irá prosperar. As pessoas vão ver isso. As cidades, os povos vão perceber isso, que você é próspero. Por quê? Porque você me obedece. Porque você obedece os meus mandamentos. Em tudo o que nós formos fazer, irmãos, nós precisamos ter foco. É no meu trabalho, é no meu estudo, é na célula. Foco, meu irmão. Faça da maneira que Deus está mandando fazer. Que você vai ser abençoado, você vai prosperar neste lugar. É promessa de Deus para nós, é promessa de Deus para mim e para você, e prosperar em todas as áreas. Não é prosperar só financeiramente, não. Essa é a prosperidade mais simples que tem. Deus quer algo muito melhor para a sua vida, muito melhor para a minha vida. Essa igreja tem crescido, ela tem prosperado, mas nós como igreja, nós temos um foco, e nós temos caminhado na direção desse foco. As bênçãos vêm, a prosperidade vem. Deus tem nos abençoado muito, e como tem abençoado. As coisas que estão escritas nesse livro, elas têm acontecido no nosso meio hoje. Hoje, irmãos, como Deus tem abençoado a nossa igreja. Como nós temos sido bênção na vida do outro. Abençoando a nossa comunidade. Abençoando as pessoas que estão próximos de nós.
quando nós obedecemos fielmente a palavra dele, aquilo que está escrito ali vem para a nossa vida. Quando nós cremos, quando nós colocamos em prática aquilo que está ali, os milagres acontecem. Nós tínhamos aqui, algumas irmãs que não podiam ter filhos. Pastor, o senhor pode orar? Se tiver alguma aqui que ainda quer ter filho, viu? Pastor, o senhor pode orar? Posso. Então ora, pastor. Nós oramos. Logo em seguida, uma irmã ficou grávida. Uma das duas. Até minha filha que estava participando da oração, não tinha nada a ver, só estava participando, pegou também de quebra, engravidou também. E por último, a outra irmã, que está aqui. Nessa semana eu fiquei sabendo, no final da semana, pastor, olha, a oração funcionou, deu certo. Irmãos, Deus abençoa, aquilo que está na Bíblia está acontecendo aqui, acontece na nossa vida. Elas haviam tentado, estavam tentando, e não conseguia, mas para a glória de Deus, para a honra do nome do Senhor, estão grávidas, glorificando a Deus por isso, bendizendo o nome do Senhor. Filhos é bênção para a nossa vida. Agora, essas famílias serão completas, porque estava faltando um detalhe, estava faltando um filho. Se Deus pode nos dar um filho, o que é a prosperidade material? O que é nos abençoar com sabedoria, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos angariar os valores que nós necessitamos, para que nós possamos viver uma vida boa, uma vida abençoada. Deus é o Deus, dono de tudo aquilo que existe nesse mundo, irmãos. Jesus disse, todo poder foi me dado no céu e na terra. Todo poder foi me dado no céu e na terra. E o que foi que ele falou? Distribuiu este poder, esta autoridade para a igreja, para os discípulos dele, que somos nós hoje. Então nós temos essa autoridade. Sabe por que muitas vezes não funciona na sua vida? Porque você não acredita. Porque você não tem fé. Se você não tem fé, você não vê o milagre acontecer. Por quê? Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então eu preciso acreditar, eu preciso crer, eu preciso ter intimidade com esse Deus. Mas como é que eu vou ter intimidade com esse Deus? Lendo a palavra dEle, meditando na palavra dEle, conhecendo esse Deus. Aí você começa a viver as experiências que estão escritas aqui, elas saltam para a nossa vida. E é isso que nós temos vivido, é isso que tem acontecido. Nós, como líderes da Betel, nós estamos focados na palavra de Deus, buscando fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Nós estamos vendo o resultado, estamos colhendo os frutos disso, porque nós estamos aprendendo e nós estamos ensinando aquilo que está escrito aqui, na palavra dele. Deus diz para Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mantenha o foco, você será bem-sucedido, você será próspero. E assim Josué caminhou nessa direção. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nele de dia e de noite. Meu irmão, não é ler o livro, não é deixar este livro aberto na cabeceira da sua cama, na mesa da sala,
não é deixar aberto, não é ler, mas é estudar. É estudar, é compreender aquilo que está falando ali e trazer para a sua vida, internalizar a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus para a sua vida. Aí sim, você irá prosperar. Aí sim, você será uma pessoa próspera. Está falando de meditar na palavra. Está falando de buscar conhecimento, de estudar aquilo que está escrito aqui. Conhecer a fundo aquilo que está escrito aqui. Extrair daqui as riquezas que estão aqui, escritas nesse livro. Trazer tudo o que está escrito aqui para a minha vida. Aí a prosperidade vai vir. Aí você será uma pessoa próspera. Se você cumprir fielmente o que está escrito aqui, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. É o que Deus está falando para Josué. É o que nós temos aprendido, é o que nós temos vivido, é o que nós temos praticado. Com esse conhecimento você toma posse. O pessoal agora tem uma mania de falar de uma chave, né? Tem que virar uma chave. Antes era outra coisa, antes era pular a fase. Agora não, é mudar uma chave. Muda a chave da sua vida. Olha, porque você precisa mudar a chave. Olha, meu irmão, tendo o conhecimento da palavra de Deus, tu toma posse do molho de chave. E tu vai virar todas as chaves que você quiser na sua vida. Por quê? Porque você tem o conhecimento. Porque você sabe o que Deus quer para a sua vida. Você não vai virar uma chave só não, você vai virar todas. Porque é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Josué, ele prosperou financeiramente. Mas antes da prosperidade material, veio a prosperidade espiritual, porque ele meditou na palavra do Senhor. Porque ele se dedicou na leitura da Bíblia daquela época. Ele buscou conhecimento, adquiriu este conhecimento. Através desse conhecimento adquirido, ele passou a ter mais intimidade com Deus. Ele passou a se relacionar com Deus de uma maneira diferente. A vida dele mudou. Deus falava com Moisés, Moisés falava com ele. Mas a partir deste conhecimento, Deus passa a falar diretamente com Josué. Josué ouve a palavra de Deus, interpreta a palavra de Deus e coloca em prática a palavra de Deus, e a bênção vem na vida dele. E as bênçãos começam a chegar na vida dele. Às vezes nós ouvimos falar disso na vida dos outros, mas por que é que acontece na vida dos outros e não acontece na minha? Talvez Josué um dia ele tenha pensado que esse negócio de falar com Deus fosse apenas coincidência. E aí vai chegar uma situação que Josué ele não consulta Deus, ele não fala com Deus. E aí Josué foi enganado. E por causa disso o povo de Israel sofreu tremendamente. Por quê? Porque chegou no momento, talvez Josué tenha pensado, eu sou o cara. Eu sou bom. Deus fala comigo, tudo que eu peço, Ele me dá. Ah não, mas vem esse povo aqui, os gibeonitas. Não, tá, a gente vai resolver. Não consultou Deus. Assim como Davi fez para trazer a arca, também não consultou Deus, deu problema. Josué não consulta Deus, problema. E às vezes na igreja nós temos visto irmãos com problema, com dificuldade. Por quê? Porque não consulta Deus para fazer as coisas.
porque não busca Deus, não busca a orientação de Deus, faz do seu próprio entendimento. E aí as coisas dão errado. Aí parece que Deus está zangado com o irmão, com a irmã. Parece que Deus não quer abençoar o irmão ou a irmã. Mas não é isso não, é porque foi feito da maneira errada. Às vezes nós pedimos para Deus algo e nós não esperamos a resposta de Deus. Nós somos impacientes. Nós queremos resolver da nossa maneira. E assim não funciona. Vai dar errado. A chance de dar errado é muito grande. Sem Deus, a gente não consegue fazer as coisas da maneira correta. Ainda que seja tentando fazer para Ele, Ele não vai receber. Davi fez, botou a arca lá numa carroça, trouxe a arca, fazendo coisas para Deus que Ele não pediu para fazer, não deu certo. Deus não recebeu, uma pessoa morreu. Josué também deveria ter aprendido com Davi, mas também não aprendeu. Não sei nem se ouviu essa história, mas deve ter ouvido. Ele vai também conversar com o povo e não consulta Deus. Olha o problema. Não consultou Deus, não falou com Deus, não pediu orientação de Deus. Lá na frente, olha o problema com Davi. Olha o problema com Davi. Davi tem que consertar um problema que Saul fez, por causa da aliança que Josué fez com este povo. Irmãos, tudo o que nós formos fazer, nós precisamos consultar Deus, precisamos falar com o nosso Deus. Às vezes, nós olhamos para a vida do outro e achamos que a vida do outro é muito melhor que a nossa. E às vezes nós pensamos, olhamos para a vida do nosso vizinho e talvez ele more numa mansão, ele tem o melhor carro e do ano. Na sua fazenda o gado não morre, na sua plantação nem um grão se perde. E nós olhamos para a vida dessa pessoa, olha que pessoa próspera, que pessoa rica, olha o tamanho da casa, olha o carro, olha quanto gado, olha o tamanho da lavoura da plantação, que coisa maravilhosa. Mas na casa dele, às vezes, ele é viciado no álcool, no jogo, a mulher sofre de depressão, o filho é drogado, ele não tem paz. Essa prosperidade interessa para você? Às vezes nós olhamos para a vida do outro e fazemos um juízo daquilo que ele está vivendo. Às vezes você mora do outro lado do muro, dessa mansão. Você tem a mão calejada da enxada, da foice, do trabalho que você faz. Você tem uma bicicleta velha, não tem um carro do ano. Mas você tem uma saúde de ferro. A sua esposa é uma guerreira de oração. Os seus filhos têm a saúde perfeita, são músicos, são professores, são missionários na igreja. Você quer trocar a sua prosperidade pela outra? Qual é a melhor prosperidade? É daquele que tem aquela vida que você julga que é boa? Ou é a simplicidade da sua vida, mas com saúde, a casa organizada, a família centrada? O que é prosperidade? É ter recurso financeiro? A vida do vizinho é melhor? Você quer trocar de vida com um vizinho rico? Jesus fala em Mateus 16, 26. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma?
Que adianta, irmão, você ter muito dinheiro e perder a sua alma? Você ter dinheiro demais, você fazer todas as viagens dos seus sonhos, mas perder a sua alma e ir para o inferno. Porque o seu dinheiro, aquilo que é material, não entra na glória. Aquilo que é material não te acompanha na sua vida espiritual. Eu não estou dizendo que é ruim ter dinheiro. Eu não estou dizendo que é ruim ter uma vida confortável. Eu estou dizendo para você que prosperidade não é só bens materiais. Mais importante que os bens materiais é uma vida saudável, é uma família perfeita aos olhos do Senhor. Muito melhor do que dinheiro. Uma pessoa rica, nessas condições, eu tenho certeza, ela gostaria de trocar tudo que ela tem pela sua vida, para viver a paz que você vive. Porque nem sempre o dinheiro traz a paz para a sua vida. Nem sempre o dinheiro traz alegria para a sua vida. Nem sempre. Na maioria das vezes não traz. O que deve ser mais importante para a nossa vida é a prosperidade espiritual. É o conhecimento de Deus. É entender aquilo que Deus quer para a sua vida. É colocar em prática aquilo que Deus quer para a sua vida, para a minha vida. A nossa alma vai para o céu, mas toda a riqueza material que nós tivemos alcançado vai ficar aqui. A sua mansão, o seu carro, a sua conta bancária, a sua plantação, os bois da sua fazenda, você não vai levar nada. Vai ter muita gente voltada, com a mente voltada para ganhar muito. Meu irmão, você quer ganhar muito dinheiro para quê? Eu não sei, eu só quero ganhar muito. A pessoa nem sabe o que vai fazer. Não tem a mínima ideia do que vai fazer se tiver 1 milhão na mão hoje. Não sabe o que vai fazer. Para que é que você quer tanto dinheiro? 1 milhão hoje nem é tanto dinheiro assim, né? Mas para que é que você quer um valor desse? Se nós não sabemos o que vamos fazer com esse dinheiro. Não, pastor, quando eu tiver esse dinheiro, aí eu vou pensar no que eu vou fazer. Aí já era o seu dinheiro. Aí você morre. Aí te matam por causa desse dinheiro. Como nós temos visto aí alguns milionários morrendo. Ganhou na cena, na loteria, daqui uns dias morre. Por quê? Né? A bagaceira é grande. Porque a pessoa não estava preparada para receber aquilo que recebeu. Então você quer muito dinheiro para quê? Então você, meu irmão, minha irmã, você que é jovem, busque o conhecimento da palavra de Deus. Busque o Senhor. Veja o que o Senhor quer para você. Faça o que Ele manda. E a prosperidade, ela virá sobre a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida. Abra a palavra do Senhor, voltando um pouquinho, Deuteronômio 28. Só voltar um pouquinho um livro. Deuteronômio 28. Verso 1 e 2. Preste bem atenção. Aqui é Moisés ainda falando, Josué estava lá. Ele ouviu isso aqui com certeza. Deuteronômio 28, verso 1 e 2. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão, e se vocês obedecerem ao Senhor
seu Deus. Irmãos, todas essas bênçãos, que bênçãos são essas, pastor? Vamos ler já já. Todas essas bênçãos virão sobre você, irão fazer o que contigo? Acompanhar. Você vai andando e as bênçãos vão acompanhando você, por onde você for. É a promessa de Deus, irmão, para a minha vida e para a sua vida. Basta nós confiarmos nesse Deus, basta nós colocarmos em prática aquilo que está escrito aqui. Mas tem uma condição: para essas bênçãos me acompanharem, para elas virem sobre a minha vida, tem uma condição: eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Não dá para ser obediente à palavra de Deus sem ter conhecimento dela. Não, pastor, eu vou no culto, não adianta. Pastor, eu vou na EBD, não adianta. Você tem que conhecer e colocar em prática. Não basta vir no culto, não basta ler a Bíblia. Você precisa colocar em prática o que está escrito aqui, para a sua vida ser abençoada, para você prosperar. Senão, irmãos, não vai dar certo, não vai funcionar. Verso 3 a 6, diz assim: vocês serão abençoados na cidade, e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua casa e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Irmãos, é em tudo o que vocês fizerem, é em tudo o que nós fizermos, a bênção do Senhor virá sobre a nossa vida. Nós iremos prosperar em todos os empreendimentos da nossa mão. Mas eu preciso olhar para a palavra de Deus. Eu preciso entender a palavra de Deus. E eu preciso cumprir aquilo que está escrito aqui. Se nós fizermos isso, nós seremos ricamente abençoados. Seremos prósperos com certeza. Eu que o diga. Eu é que sei desse negócio. Como é que é bom servir ao Senhor. Como é que é bom olhar para a Bíblia, entender o que está aqui, colocar em prática, e a bênção vem. Eu tenho testemunho para contar disso, e é coisa maravilhosa demais. Tudo que vocês fizerem será abençoado, prosperará. Porque vocês estão entendendo, estão obedecendo, estão colocando em prática aquilo que está aqui. O amor ao dinheiro, às riquezas, leva a alma do homem para o inferno. Esse amor desesperado por dinheiro, esse desejo louco, doentio por dinheiro, leva as pessoas para o inferno, irmãos. A alma deles para o inferno. Surgiu agora um jogo aí, o Diabo de um Tigrinho. Como tem gente endividada com essa desgraça desse jogo. As pessoas têm perdido tudo, irmãos. As pessoas têm perdido o salário. Os pobres têm perdido a Bolsa Família, o dinheiro de comprar comida para os seus filhos, jogando num jogo do inferno desse. As pessoas não pensam. Por que que fazem isso? Não conhecem a palavra de Deus, não entendem a palavra de Deus. Aí gasta o dinheiro naquilo que não é pão. O governo está dando uma mixaria, mas ainda assim dá para você comprar alguma coisa. Aí a pessoa vai e joga na praga de um jogo desse, perde tudo. Aí depois se desespera. Aí não adianta estar desesperado. Aí vai mendigar. Aí vai pedir. Aí vai implorar. Aí bota os filhos no sol para pedir.
Porque o diabo levou o dinheiro dela. O diabo levou o dinheiro dessa pessoa. O diabo mentiu e a pessoa acreditou, caiu na mentira do diabo, na armadilha dele. Nós precisamos prestar atenção, gente. O Senhor quer abençoar a sua vida. O Senhor quer abençoar a minha vida. E a gente vê crente se metendo, em vez de trabalhar para ganhar o pão, vai se meter nessas besteiras. Sabe, uma loucura para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ser próspero. Próspero nada, isso não é prosperidade não, coloca a sua família em dificuldade. Faz mal para o seu filho, para a sua mulher, para a sua alma. O amor ao dinheiro, as riquezas levam a alma do homem para o inferno. O amor e a obediência à palavra do Senhor leva a alma do homem para a glória. E é para lá que nós precisamos ir. Conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, para poder vivermos na glória um dia, na eternidade com o Pai. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Ser próspero é conhecer e obedecer a palavra do Senhor. Ser próspero é viver tudo aquilo que está escrito aqui na palavra dele. Isso é prosperidade. Você olhando para a palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, internalizando a palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, a garantia de prosperidade física, material, prosperidade financeira e prosperidade espiritual, que é a melhor, que é a que nós temos que correr atrás, que é a que nós temos que buscar. Tendo a prosperidade espiritual, o resto vai nos seguir. O resto vai vir atrás de nós. E é assim, irmãos, que nós precisamos viver. É isso que Deus quer que eu viva e que você viva também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Amém?